Muito bem, você acompanhou o informe com a Prefeitura de Cotiporã. Todos os dias, os nossos municípios contam o que vem sendo bem desenvolvido e bem feito no trabalho da gestão municipal, para que você esteja a par das boas atitudes. Essa é a nossa missão. E chegando exatamente na metade do ano, hoje é 28 de junho, logo mais 1º de julho, a gente atravessa os 180 dias que marcam o final do primeiro semestre. E para isso, de uma forma especial, a gente apresenta para você, a partir de hoje, nós teremos aí uma série de 3 entrevistas semanais, sempre na segunda, na quarta e na sexta-feira, recebendo um prefeito municipal de algum dos nossos municípios, seguindo a rota que nós já temos tradicionalmente colocada no Conecta News. E no Giro 180 de hoje, eu vou receber Alcione Graziotin. Então agora você confere a nossa vinheta de abertura da nossa nova série no Conecta News. Muito bem, Giro 180 dias e foi pensado de uma forma estruturada. Os mandatários tomaram posse após as eleições em outubro, no mês de janeiro. Chegar na prefeitura, arrumar a casa, reestruturar, colocar o plano de governo na mesa e iniciar os trabalhos. Nós esperamos um pouco, achamos melhor dar um tempo para que os prefeitos colocassem em prática aquilo que foi falado durante a campanha. E chegando na metade do ano, nós abrimos os trabalhos, saindo pela nossa cidade-sede com o prefeito Alcione Graziotin, no seu primeiro semestre de mandato. Bom dia, prefeito Alcione, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores da Conecta. Com muita satisfação retornamos a essa emissora nessa manhã fria do mês de junho, né? Dia 28, quase a metade do ano, praticamente transcorridos 6 meses já do nosso mandato. Prefeito Alcione, a última vez que nós conversamos nessa bancada diretamente, o senhor ainda era candidato, esteve acompanhado com a vice-prefeita Sandra, depois nós tivemos a oportunidade dos debates televisionados, que foi uma inovação em termos de região e todos acompanharam, e era uma eleição extremamente incerta para quem acompanhava de fora. Nós tínhamos 4 concorrentes abertos no pleito direto e o senhor chegando no mundo da política como um novato, a primeira candidatura na primeira eleição. Alcione, da campanha ao final do primeiro semestre, o que tu nos aponta de constatações, realidades, alegrias, decepções, o que tem pela frente aí que tu nos conta nesses primeiros 6 meses? Bom, como tu disseste, tanto eu como a nossa vice-prefeita, Sandra, nós somos novatos na política, nunca havíamos sido candidato a nenhum cargo eletivo, né? Embora fôssemos filiados a partido político e tivéssemos participação ativa em inúmeras entidades aqui em Nova Prata, mas decidimos em concorrer, né? E nosso intento foi positivo, tanto que fomos eleitos com uma margem bem considerável de votos. E foi uma experiência única, positiva. Eu, inclusive, conversava com a Sandra há alguns dias atrás. Nós estamos muito felizes de estar ocupando esse cargo, importantíssimo esse cargo, no cenário da organização da nossa sociedade, organização da cidade que nós tanto amamos e moramos, né, a vida inteira. Então, o efetivo exercício e a implantação da democracia faz parte de ter uma decisão feita por uma pessoa que está devidamente e legalmente eleita, né, através do voto direto, e que é a figura do prefeito, em seus impedimentos e ausências do vice-prefeito. Então, para que o processo democrático tenha o verdadeiro êxito que aqui ele veio, né, para ser executado, é necessário um ritual,
uma filiação partidária, uma candidatura, uma campanha política dentro dos requisitos e normas legais, e depois a eleição. E o vitorioso, ele fica apto, através da diplomação, né, a exercer o cargo a que se propôs. Assim é com o prefeito, vice-prefeito, vereadores. Isso é uma matéria já sabida por todos, principalmente aqueles aficionados e que gostam só um pouquinho de política, né? Eu, particularmente, embora nunca tivesse sido candidato, eu gosto da matéria, leio muito a respeito, e até pela vinculação com a minha profissão, que eu sou advogado, né? Todo advogado tem um pouco de político, né? E pela própria natureza do ser humano, o ser humano já nasce político, já nasce político. Hoje que eu vejo, depois de seis meses, eu vejo que muita coisa, e para não dizer tudo na existência de um município, passa por uma questão política. Tá? Então nós estamos muito felizes, são momentos diferentes da minha vida, né? Até 31 de dezembro de 2020 eu estava numa posição, de 1º de janeiro para cá, a gente tem uma visão um pouco mais focada, porque como existe o impedimento do exercício da minha profissão de advogado, estamos nos dedicando 100% à gestão do município. E isso me deixa muito feliz, como eu disse, eu estou me sentindo muito bem em ser o prefeito de Nova Prata, dificuldades, alegrias, tristezas, isso faz parte do dia a dia. Fomos eleitos durante uma pandemia mundial, estávamos preparados para esse desafio, né? Só que não se sabe a mensura desta preparação, porque todo dia é uma novidade. A pandemia do coronavírus, ela nos traz todo dia algo de novo, uma inovação, e novas cepas e assim por diante. Mas o enfrentamento que é dado é sempre consciente, com os pés no chão. Temos uma equipe que se chama de Comitê de Enfrentamento Covid aqui na Nova Prata, que nos auxilia e toma decisões e nos sugere, tomamos decisões conjuntas. Está sendo assim, bem consciente o enfrentamento. E por tudo isso, o prefeito, ele não administra um município sozinho. Primeiramente, e eu sou muito grato e profundamente grato, sempre digo isso, todas as oportunidades que me é dada a palavra, eu agradeço a comunidade de Nova Prata, agradeço aos eleitores, a comunidade que me deu oportunidade de estar prefeito, né? É uma situação ímpar na minha vida e por mais que eu venha aqui agradeço essa oportunidade, sim. A história de Nova Prata é uma história sui generis, né? Na rotatividade de prefeitos. Então, com certeza, eu aplaudo a comunidade de Nova Prata e agradeço a oportunidade de ter me permitido a ser o prefeito dessa cidade maravilhosa. E é uma tarefa difícil, é uma tarefa muito árdua, mas como a gente não está sozinho, nós temos uma vice-prefeita, temos uma equipe toda por trás. O prefeito não administra o município sozinho. E, na verdade, não existem condições físicas de um enfrentamento de todas as mazelas, dificuldades apresentadas dia a dia, se o prefeito não tiver uma equipe muito consciente, muito tranquila, secretários, enfim, todos os níveis de trabalhadores, os servidores públicos são muito importantes para o desenvolvimento das tarefas. Eu quero dizer que eu sempre fui um admirador do servidor público. A pessoa que faz o concurso público, ela abdica de outras oportunidades, de outros sonhos, de outras intenções que a vida cotidiana oferece, né? Então, o servidor público tem que ser aplaudido, valorizado e, claro, tem que ser cobrado também pelo que se propôs a desenvolver o trabalho. E com relação a nossos secretários, que a gente tem um contato diário e direto, né? Desde o chefe de gabinete, o professor Doade, até, enfim, todos os secretários, todos são técnicos
e moldados para as atividades que desempenham em suas secretarias. Então, esse é um diferencial, né? O que nós entendemos em fazer para desenvolver o nosso plano de trabalho é descentralizar o poder do prefeito. Claro que o prefeito é quem toma a decisão final. Sim. Mas a centralização exclusiva do poder não está no prefeito. O prefeito é o executor do orçamento público e ele dá liberdade para o secretário, como é o nosso. Estou falando da nossa situação. Nós damos a liberdade para o secretário, mas o secretário é diuturnamente cobrado. E as dificuldades são inúmeras. Cada secretaria tem o seu particular e não existe assim algo que se repita de uma secretaria a outra. Embora secretarias ligadas, né? Cada secretário sim tem sua autonomia, seu grupo de trabalho, e estamos dentro das condições financeiras do município, que não são assim as mil maravilhas, né? Não, mar de rosas. Não, está muito longe de ser um mar de rosas. Aliás, ao contrário, o nosso mar aqui é bastante turbulento e quase um tsunami. Sim. Mas a gente está com os pés no chão, estamos fazendo o encaminhamento das demandas conforme prevíamos, né? Muitas demandas nos chegam em razão de situações climáticas, em razão desta odiosa pandemia, inclusive, mas nós estamos conduzindo o município da melhor maneira, tentando fazer mais com menos, tentando retribuir a toda a população indistintamente aqueles anseios que ela tem. Por exemplo, estamos com o gabinete no primeiro andar do Paço Municipal, logo na porta, então temos oportunidade de conversar com todos os cidadãos. E é uma satisfação para nós receber o cidadão no gabinete. Assim, teve um dia este ano que tivemos a oportunidade de conversar com 23 pessoas, né? Num único dia? Num único dia. Então, a nossa jornada começa cedo, termina tarde, mas a gente faz com muita satisfação. Nós nos propusemos a isso, organizamos a nossa vida para isso acontecer. A população, nas nossas pesquisas, antes mesmo de assumirmos este cargo, representava uma certa carência de conversar com o prefeito, enfim. Então é uma satisfação para nós. Muitas pessoas, Tiago e telespectadores, vão até o gabinete e para nos dar bom dia, boa tarde, conversar algum assunto. Tem pessoas que não vão até o gabinete para exigir, para pedir, nada. Para verificar como está o andamento, para nos desejar boa sorte. Isso nos deixa muito satisfeitos, assim como nos deixa satisfeitos aquelas pessoas que nos buscam e nos contam suas mazelas, suas dificuldades, que são inúmeras, e a gente possa, de uma forma ou de outra, fazer um encaminhamento para, pelo menos, minimizar o sofrimento do cidadão, né? Na verdade, o Brasil como um todo passa por um processo, que eu não vou entrar no mérito aqui. Aliás, o mundo, em razão da situação atual, passa por um processo de mudança de valores. Nós aqui em Nova Prata perdemos já vários pratenses, inclusive pessoas muito amigas e de forma ou de outra ligadas com famílias, né? Então, a interpretação da vida cotidiana, a interpretação da vida em sociedade, a interpretação da própria vida como cidadão, ela necessariamente está tendo mudanças e terá mudanças muito mais profundas. A questão de valores, de prioridades, a questão do andamento da família, a questão do andamento dos negócios, tudo isso é trazido novidades, né? Em razão da pandemia mundial, dificuldade financeira de todo o planeta Terra, né? Que não existe não existe um país ou alguém que não tenha sido tocado pela pandemia. Então, dentro desse contexto, nós vamos encaminhando as demandas do município.
Mas a nossa dedicação, assim, nesses 6 meses, além da busca do cumprimento do nosso plano de governo, foi muito grande na questão da saúde. Hospital São João Batista, que temos um belo relacionamento, inclusive firmamos um novo contrato há poucos dias para atendimento melhor da população, para o encaminhamento das questões de saúde, né? Então, o Hospital São João Batista, o Covid e a saúde como um todo demandaram muito tempo do nosso trabalho nesses 6 meses. Inclusive, tivemos oportunidade de buscar recursos com deputados, enfim, com aquelas pessoas que veem Nova Prata como um município importantíssimo na região da Serra, né? E que realmente é. E a gente sabe o potencial do município de Nova Prata, porque aqui o povo, em geral, é ordeiro, é trabalhador, ele busca o que é melhor, ele tem uma dedicação muito grande pela família, por suas aspirações, os sonhos dos jovens é ter um futuro melhor para si, para seus familiares, de buscar algo melhor, né, uma vida melhor, e assim é o sonho também das pessoas de meia idade, que já possuem suas famílias estabelecidas, e também, como não poderia deixar de ser, as pessoas da terceira idade também, ou os mais amadurecidos, né? Nós temos uma bela convivência com todos, e todos os cidadãos sabem, pelo menos os que conversam com a gente, que em momento algum o prefeito, não o de Nova Prata, qualquer prefeito, qualquer pessoa que tenha poder de decisão e a sua decisão reflete no povo, jamais vai decidir contra a sua comunidade. Sempre vai decidir em favor de melhores condições. E por isso que aqui em Nova Prata não é diferente. E buscamos a solução das demandas como um todo, como município, como realmente isso tem que ser. Alcione, prefeito, nas conversas pré-campanha existia aí um lema, né? Uma Nova Prata nova de verdade. Essa foi o mote que chamou a atenção, e tanto é, você falava uma margem considerável de votos. Se a memória não me falhar, foram quase 3.000 votos a mais do que o segundo colocado. Foi quase uma votação dobrada. Como estão aí os atingimentos das metas desse plano de governo de uma Nova Prata nova de verdade? O que já foi conseguido ser implementado na prática, o que ainda aguarda e o que a gente pode esperar de concreto desse plano de governo? Isso. A questão do lema da campanha, uma Nova Prata nova de verdade, ele nasceu e se estabeleceu em razão das situações conhecidas por todos os cidadãos, né? Pela pouca pulverização de gestores, de prefeitos, vice-prefeitos, enfim. E realmente, hoje eu vejo, estando aqui há 6 meses do outro lado, né, como eleito, que era necessária essa mudança, sem desmerecimento de quem quer que seja, muito pelo contrário, Tiago e telespectadores, a pessoa que tenha a coragem de estampar o seu rosto na propaganda eleitoral, o nosso conhecido Santinho, né, vulgarmente conhecido Santinho, a pessoa que tem a coragem de estampar seu rosto na propaganda eleitoral e põe seu nome à disposição de uma comunidade, esta pessoa ela tem que ser valorizada de uma forma diferenciada. Por quê? Porque nestes momentos de acirramento político, né, onde os ânimos, eles às vezes ultrapassam o limite da razão, tudo é possível acontecer. Então, assim, toda aquela pessoa, seja eleito ou não seja, não importa, toda aquela pessoa que se dispôs a concorrer a um cargo eletivo em uma comunidade, ela tem que ser valorizada, porque realmente é uma situação sui generis na vida do cidadão. E assim, o encaminhamento dessa questão do Nova Prata nova de verdade, sim, é o que pretendemos e eu espero que façamos, porque o nosso plano de governo,
que foi apresentado durante a campanha até as eleições, ele é um plano de execução não tão difícil. São indicações, são programas que bem possíveis de executibilidade, não fácil, mas também não difícil, uma executibilidade possível. E eu posso te dizer, nos 6 primeiros meses, Tiago, que nós já fizemos o encaminhamento e o início desses programas em 60%, 70% do nosso plano de governo, nesses 6 meses. Por quê? Porque tudo é demorado, tudo é demorado. A questão da administração pública, ela é muito burocrática. Ela é burocratizada. Embora uma das nossas metas é tentar desburocratizar a nossa gestão aqui de Nova Prata, os nossos encaminhamentos aqui do Poder Público de Nova Prata, nós dependemos do poder dos outros poderes, né? Dependendo do Estado, dependendo da União, sim, enfim. Então, assim, o encaminhamento de demandas pelo poder público é muito vagaroso. Muito diferente daquilo que estávamos acostumados lá na nossa vida privada, na advocacia, por exemplo, no encaminhamento de empresas. A administração pública é totalmente diferente da administração de uma empresa. Entendeu? Sim. Nessa questão da aceleração dos processos e tudo isso. Dessa agilidade institucional que você quer ter. Exatamente. Então, o que acontece? Para que possamos ter a execução de algumas metas lá em 2023, 2024, nós nos obrigamos a já dar o encaminhamento agora. Mas nós temos muitos projetos que em breve virão à tona, né? Pois, como eu disse, até esse momento nós nos dedicamos quase o tempo todo, quase 80%, 90% do tempo, para as questões da saúde, Hospital São João Batista, a Covid e a saúde como um todo. Mas tivemos sucesso até agora, conseguimos fazer o encaminhamento das demandas e mesmo assim nós não esquecemos dos outros detalhes do município. Por quê? Porque a administração não é feita só pelo prefeito, é um conjunto de pessoas, entendeu? Então, nesse ângulo, eu acho que Nova Prata Nova de verdade, sim, já está acontecendo. E algumas pessoas me dizem, Tiago, que só a questão do gabinete estar no primeiro andar já é uma Nova Prata Nova de verdade, já foi atendido os objetivos da campanha. E eu, analisando por algum vértice, eu até acredito que é verdade. Eu até acredito que isto já é o suficiente. Um dos atos que me chamou a atenção nesses primeiros 6 meses, de forma positiva, foi o fato de que existia um impasse muito grande há alguns anos relacionado à questão das pedreiras. Eles não tinham um acesso ideal ao tipo de matéria-prima que é o explosivo utilizado em cartuchado, e nós tínhamos aí um impasse entre Exército, órgãos ambientais e o Sindicato das Pedreiras. Há pouco mais de 15 dias, o prefeito, em comunhão com o prefeito de Paraí, Oscar Dallagnol, estiveram na sede do Exército e parece que esse imbróglio foi desfeito e agora pelo menos as pedreiras podem contar com esse estímulo. Cito elas porque é um setor muitas vezes esquecido dos holofotes públicos aqui em Nova Prata, capital nacional do basalto, mas que em menos de 6 meses teve uma grande demanda atendida. É verdade. Durante a campanha, é impossível eu te responder me divorciando os momentos. Sim. Durante a campanha política, nós tivemos a oportunidade de visitar inúmeras residências, inúmeras propriedades aqui no nosso município. E muitas pedreiras também. Estivemos lá conversando não só com seus proprietários, mas com os trabalhadores que ali labutam. É um trabalho bastante pesado, é um trabalho que realmente tem que saber fazer, porque é um trabalho artesanal e é um trabalho muito maçante, né? E eu até convido quem não conhece uma pedreira, vá até uma pedreira, faça conhecer e fique ali um tempo e veja a dificuldade que o trabalhador que tem essa função artesanal passa. Em especial agora no inverno, né? No inverno, sim, é muito grande, e no verão também, Tiago, porque veja bem, durante a campanha, era outubro, novembro, momentos de primavera, quase início do verão, né? Então o sol bate na pedra embaixo
e o sol bate nas costas do trabalhador e o calor vem. Então, seja inverno ou verão, é muito, muito maçante. E o que a gente detectou? A gente detectou que estavam um pouco esquecidos os pedreiros e esse pessoal que manteve Nova Prata por muitos anos, tanto que Nova Prata é a capital nacional do basalto, né? E que ainda mantém. Depois vou fazer um link deste mantém com a questão da empresa que saiu aqui de Nova Prata, tá? Então, o que ocorre? E nós detectamos que a forma de detonação dos bancos de pedra, como vinha acontecendo, não era a mais ideal para o trabalhador. E buscamos informações com geólogos, buscamos com ambientalistas, inclusive, buscamos informações com as pessoas do ramo e os trabalhadores, visitamos o Sindicato das Pedreiras, e nos foi colocado que a forma de detonação dos blocos não era a ideal que estava acontecendo. Por quê? Porque ela não deslocava o bloco totalmente do barranco e nem tampouco ela liberava as camadas do basalto, que são como se fossem faixas, né? Exato. Conheçam uma pedreira, é muito interessante. E aí buscamos imediatamente, desde o começo do ano, quando assumimos, manter contato com o Ministério do Exército, que é o órgão regulador desta questão das detonações. Por quê? Porque o objeto necessário para fazer essa detonação, a contento dos trabalhadores, é o explosivo encartuchado, como o Tiago falou, que é o nosso conhecido dinamite. Exato, popularmente conhecido. Popularmente conhecido. E o que ocorreu? Viemos tentando marcar uma audiência com o comando do Terceiro Exército, né? E em razão da pandemia, sempre era colocado as datas e etc. E agora, há poucos dias, estivemos lá, sim, em companhia do prefeito Oscar, nosso amigo, colega prefeito do Paraí. Estivemos também com o professor Cláudio Dilda, nosso vereador, né? Nos acompanhou. O sindicato dos basalteiros, presidido pelo Aldo Rui. E também nos acompanhou o vereador Gilmar Luvison, que inclusive é do ramo, sim, né? Há muito tempo, já foi inclusive presidente do sindicato. Bem como a bióloga do sindicato dos trabalhadores e o engenheiro de Minas. E fomos muito bem recebidos no Exército e eles ficaram até surpresos que a nossa demanda era uma demanda procedente e não era uma demanda de difícil execução, bastavam a regularização de alguns protocolos. E até ficaram assim, demonstrando uma certa aflição de uma demanda tão simples, né? E que ficou no aguardo há tanto tempo. Então foram feitos os protocolos necessários através do sindicato e do Exército, que agora farão a documentação necessária e darão sim uma minimizada no sofrimento do basalteiro. E aqui eu vou fazer um link. Nós tivemos no começo do ano, já na segunda semana do nosso governo, uma surpresa bem desagradável. Uma notícia horrível, que foi a desativação da General Mills aqui, né? A IOC, como todos conhecem, e que possuía um quadro de funcionários de 230 empregos diretos e que indiretos passava de 300. E o impacto financeiro também do município é bastante considerável, porque o valor adicionado dessa empresa é 17,3% da nossa arrecadação. Sim. Representa, ou seja, né? Uma bela fatia de arrecadação. Meu Deus, é assim algo de estremecedor, sim, na questão financeira. E a nossa preocupação, não tão somente questão financeira, foi a realocação dos trabalhadores. Porque ninguém pode ficar sem trabalhar. A gente sabe da dificuldade que já falamos há pouco, mundial, e ainda imagina os pais de família que marido e mulher trabalhavam na empresa sem trabalhar. E a gente buscou de todas as formas a realocação, tudo que estava a nosso alcance, evidente, né? A realocação dos trabalhadores. E uma notícia muito importante chegou a esse prefeito, de que alguns trabalhadores, um número médio considerável,
estava retornando às suas origens, Sim. que eram realmente o extrativismo mineral, ou seja, a extração de basalto em pedreiras. E eu tive a oportunidade, fui buscar e a conversar com algumas pessoas dessas, 3, 4, 5 pessoas, e realmente me disseram que a renda familiar ficou abalada, é claro, né? Mas não teve um colapso absoluto, por quê? Porque tinham uma profissão, sabiam fazer o trabalho artesanal de tirar a pedra da pedreira, de produzir a laje, o paralelepípedo, o retalho, enfim, aqueles objetos que mantinham a alimentação e as despesas necessárias à manutenção de suas famílias. Então, quanto importantes são as pedreiras para Nova Prata, né? Repito, Nova Prata é a capital nacional do basalto. Não Sim. é por nada. É porque aqui, há muitos anos, foi a atividade principal, se não a principal, uma delas. Sim, isso é uma verdade. Então... Nós vamos para um breve intervalo comercial, tomar uma água e, na sequência, eu vou falar com o prefeito Alcione sobre as finanças municipais, a situação da Previdência, o combate à Covid-19 e outros detalhes. Também infraestrutura e investimento. Fique conosco, após o intervalo, retornamos já já. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória.
sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Então, retornando ao vivo, Conecta News, giro 180 dias. O primeiro semestre nas nossas prefeituras, na voz deles, os protagonistas do Poder Executivo. E começando aqui por Nova Prata, hoje nós temos Alcione Graziotin. Prefeito Alcione, uma situação que é uma pedra no sapato das finanças municipais e ela não é de agora. Inclusive, já tivemos outros materiais e matérias informando sobre essa situação emergencial que passam pelas finanças do município. E elas estão vinculadas à situação da Previdência Municipal e do Instituto de Previdência, o IPRAM. Prefeito Alcione, o que acontece com as finanças de Nova Prata em relação a esse déficit previdenciário gerado no orçamento? Já é hora de se falar em uma reforma da Previdência do município? Exato. Na verdade é o seguinte, alguns dias atrás o nosso secretário de Finanças, o Anderson, ele, numa outra emissora, ele trouxe números reais e verdadeiros e atuais das questões financeiras e da relação que existe municipalidade e IPRAM. O IPRAM, para quem não está menos avisado, é o Instituto de Previdência dos Trabalhadores Municipais, é assistência e previdência. Então, não são todos os municípios que possuem sistemas de previdência e assistência municipalizados, né? Nova Prata é um deles. Ocorre o seguinte, por questões passadas, né, existiu um acordo judicial, um acerto, de que o município devia para o IPRAM um determinado valor, hoje 80 milhões e etc. O cálculo é autuarial. O cálculo autuarial é um cálculo aproximado, é um cálculo idealizado, não é um cálculo verdadeiro. Quer dizer, é verdadeiro, mas não é exato. Sim, entendeu? É um número condensado, né? Ele não é líquido certo exigível, ele é um número exatamente condensado, é um número, ele vem a partir de indicativos. Mas a dívida do município com o IPRAM é muito grande, é assustadora, ela é quase um orçamento de um ano, né? E o que ocorre? Nós estamos fazendo o pagamento, exatamente o que os prefeitos que nos antecederam também fizeram. A capacidade de investimento do município de Nova Prata, pasmem, é menos de 1% do orçamento. O orçamento deste ano beira 90 milhões e a nossa capacidade de investimento não chega a 1% deste orçamento. Ela é de 0,92%. É muito pouco. Municípios que, quando eu comento isso com outros prefeitos, eles ficam assim, né? Quase que incrédulos, porque no mínimo teria que ser a capacidade de investimento de um município pujante que nem Nova Prata, por volta de 10%, 15% do orçamento. Vejam bem que de 90 milhões, 1% é 900 mil reais. Num município como o nosso, 900 mil reais é um dinheiro que não dá para fazer um enfrentamento, por exemplo, para a aquisição de uma máquina, uma escavadeira hidráulica, e um caminhão já não paga. Por exemplo, enfrentarmos a pavimentação de uma avenida, não é o suficiente. Enfim, para fazermos as melhorias que Nova Prata precisa, é um dinheiro que não chega a atingir as metas pretendidas. Então, estamos administrando isso também. Por volta de 5 milhões e pouco, quase 6 milhões por ano é o repasse do município para o IPRAM. E para pagar aquela dívida pretérita. E então, isso são todos dados oficiais, o contribuinte, enfim, o cidadão que tiver curiosidade de saber, pode comparecer ao gabinete ou à Secretaria da Fazenda, serão mostrados todos os documentos, são dados oficiais e públicos.
Não tem nada que esconder de ninguém. Aliás, nesse sentido, em poucos dias, Nova Prata terá uma novidade. Eu não sei se deixo em suspense, Tiago. Eu acho que agora que o senhor abriu o forninho, a gente sentiu o cheiro de novidade, é bom colocar o pão na mesa, o cheiro do pãozinho quente, né? Isso. Nós teremos uma novidade que é uma questão primária, é a transparência. A gestão pública não pode existir sem transparência. E nós estamos bem pertinho de conseguir fazer um ato que eu sempre tive como norte, de mostrar a transparência num telão ali na praça. Estamos bem pertinho disso acontecer. Nós teremos, aos moldes de outros lugares, nós teremos os dados financeiros Todos e outras eles. Informações. Acesso direto, não tem nada que esconder. A gestão pública, enquanto nós formos o prefeito, ela é absolutamente pública. Estamos à disposição, o gabinete está de portas abertas. Quem tiver qualquer dúvida, nos procure. Vamos junto ver os documentos, vamos junto pesquisar, vamos. Não tem nada. Quando a população está sabendo a situação efetiva do seu município, ela se torna muito mais consciente, mais ordeira, mais preocupada. Ela vai ver por que, às vezes, a lâmpada da sua rua demora 3, 4, 5 dias, uma semana, ou até mais tempo para ser trocada. Ela vai ver que Nova Prata é uma cidade de quase 100 anos, 97 anos, e a estrutura dos bueiros públicos, por exemplo, ela tem uma vida útil, os tubos e tudo aquilo, e às vezes aparecem as ruas caídas. Não é para fazer o reparo disso, não é só fazer o buraquinho ali e trocar um tubo. Às vezes tem que trocar 100 metros para um lado, 50 para o outro. Então, tudo isso a comunidade vai poder acompanhar de perto com esse telão. E é um sonho que nós temos, porque enquanto estávamos do outro lado, né, como cidadãos e não prefeito, também tínhamos curiosidade. De saber onde eram aplicados os recursos. Eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo sempre tem. Mas a questão da Previdência, que é o foco dessa pergunta, por determinação legal, neste ano, até o mês de novembro, tem que ser feita uma readequação da Previdência, né? Inclusive, já temos trabalhado muito nesse sentido, né? Vai ser feito um encaminhamento, sim, aqui em Nova Prata, exemplo de outros municípios que estão cumprindo a legislação em reencaminhamento da Previdência para a Previdência única do país. São questões. Os trabalhadores que estão vinculados com o município antes da existência do IPRAM, durante a existência do IPRAM, e o IPRAM não vai deixar de existir, ele vai continuar existindo, e posterior a esta reforma previdenciária. Então, são situações que precisaríamos estar aqui com uns 10 programas para esmiuçar. E estamos à disposição. Se a emissora entender, nós estamos à disposição. Podemos vir acompanhado do secretário de Finanças também. É um prazer para nós. Falo isso pela disposição que o nosso secretário Anderson tem em buscar o melhor, em dedicar muito do seu conhecimento, que é bastante grande, para a melhoria das finanças do município. Então, assim, os trabalhadores não têm que se preocupar, os funcionários do município não têm que se preocupar, não será deixado nada de lado, muito pelo contrário, todas essas questões são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, né? E os órgãos de controle interno também. Então, assim, nós estamos cumprindo a legislação, pretendemos fazer até novembro, que é o prazo, novembro desse ano, e sim, buscar aquela segurança que o trabalhador tem e a comunidade toda tem. Porque eu não canso de dizer que tem que dar muito valor para o servidor público concursado. Que no momento que ele fez o concurso, ele abdicou outras oportunidades da vida. E não seria agora, alguns em fase de se aposentar, depois de ter dado 30 e poucos anos de trabalho ao município, que seriam esquecidos, né? Então, ao contrário disso, estamos tentando fazer de tudo para o cumprimento da legislação e a proteção dos trabalhadores. Mas a dívida com o IPRAM existe, e ela é muito grande, e ela toma muito percentual do orçamento anual, tá? E é claro, esses valores seriam investidos em outros segmentos, saúde,
educação, enfim, obras, né? Já que falei em obras, o nosso parque de máquinas está bastante comprometido. Isso é uma pergunta constante que me é feita nas emissoras de rádio, enfim, nos meios de comunicação. Nosso parque de máquinas está debilitado a toda prova. Nosso britador municipal, ele é algo surpreendente. A despesa que ele gera para a produção que ele nos propõe pela mínima produção. Mas só que ele tem que estar aí, porque ele faz parte de um processo, desde a extração do basalto, o rejeito das pedras, enfim, ele tem que estar aí. E digo, Tiago e telespectadores, nós temos, até o fim do ano, nós temos 3 frentes de aposição de asfalto nas estradas do interior, e o nosso britador vai ser vital, por incrível que pareça, para que isso aconteça. Porque a base desse asfaltamento das vias que hoje é de chão batido, né, é feita com brita, seja ela mais grossa, mais fina, mas enfim, a base está toda aí. Então, por incrível que pareça, o nosso britador é de salutar participação na gestão e no encaminhamento da sociedade como um todo. E vejam, um britador, para ser adquirido novo, ele tem um valor muito significativo. Nova Prata, hoje, não tem condições financeiras de adquirir um britador. Aliás, não tem condições de adquirir uma máquina 0 km, né? De um valor 20% do britador. Quem tiver qualquer dúvida, nos procure no gabinete. Mostraremos documentos, enfim, tudo que for necessário para a comprovação disto. Prefeito, o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Eu preciso agora direcionar a pergunta para uma situação que nos foi passada. Quanto à discussão dessa reforma previdenciária e a situação do IPRAM, tomei nota, faremos uma mesa redonda em um horário especial para você ficar mais a par dessa situação. Obras, já que o prefeito falaste aí, são 2 frentes que se abrem e se perguntam pela cidade. A primeira, um recapeamento pelas estradas do interior, que foram feitas há bastante tempo e que, com o sucessivo passar dos anos, algumas delas se encontram em uma situação bastante debilitada, em especial aquela que vai lá para a Capela Santa Catarina, que tem um intenso movimento de ligação entre os municípios de Nova Prata, Fagundes Varela e Vista Alegre. Outra situação é a primeira perimetral de Nova Prata, Placidina de Araújo, essa avenida que nós estamos aqui localizado hoje os nossos estúdios, que passa pelo meio do Parque dos Pinheirais. Existe alguma perspectiva de uma abertura total dessa via e uma ligação que saia lá do aeroporto no bairro São Cristóvão e se estenda até praticamente o bairro Rio Branco? Sim, antes de falar da questão da Avenida Placidina, já famosa há mais tempo, né, debatida há mais tempo, eu queria dizer e ocupar esse instante para dizer que estamos licitando a massa, enfim, os ingredientes para fazer o recapeamento dessa estrada que foi referida pelo Tiago, que vai desde o trevo da Ioque até o final da Capela Santa Catarina, que realmente está difícil de transitar, mas ainda mais com essas chuvas de agora, eu acredito que ficou pior, né? E não é só essa via, as vias de asfalto estão esburacadas, já vinham esburacadas há mais tempo, que nem é essa que eu referi. Tem a outra via de ligação do Capitel de São Cristóvão a Santo Antônio, no próximo aeroporto, também está muito ruim. Mas as 3 frentes de trabalho que eu referi são 3 novos asfaltos, né, novos asfaltamentos, que é um no sentido a Vista Alegre, pela estrada geral, né, um no sentido a São Roque, pela linha da Santa Catarina, deixando de ir para a Capela da Saúde à esquerda, né? Sim. E a outra é no Campestre. Então, vamos fazer essas obras, né, com as máquinas que temos, que é um grande desafio. O secretário Fábio à frente, que de máquina ele entende, né? O secretário Fábio, às vezes, ele faz uma magia com as máquinas, porque eu mesmo... Eu acompanho as obras, presencio o que é feito e realmente também está de parabéns, assim como toda a equipe, né? E está fazendo o que é possível e temos que lembrar que quem trabalha externo nas obras
não pode ter um planejamento mais conciso. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Porque um dia chove e estragou tudo. Sim. Nós temos necessidade urgente de fazer um melhoramento no restante da estrada geral que vai a Vista Alegre, que é um absurdo aquela estrada. Não tem condição de transitar. Fizemos já um pedaço, mas não conseguimos fazer toda, mas a gente vai fazer. Com relação à Platina do Araújo, que me parece que é o cerne da pergunta, né? Sim. Para minha surpresa, e já sei disso há mais tempo, não é unanimidade da população a abertura dessa rua. Sim. Isso é preocupante. É preocupante quando uma rua de acesso vital, né, uma estrada de ligação importantíssima, porque vai ligar o norte ao sul do município, né, da cidade, dando oportunidade que leste e oeste também tenham uma pavimentação asfáltica, enfim, um acesso mais retilíneo, desviando o centro, com caminhões carregados, às vezes, de suínos ou outros animais que podem expelir dejetos, né? Mas não é unanimidade. Estive visitando algumas entidades, estive visitando algumas famílias e muitos me referiram e pediram que eu não faça o encaminhamento dessa demanda. Estamos pensando como será feito, mas o encaminhamento de toda sorte será, porque durante o nosso mandato será definida a questão, ou sim e abre a via, ou não e esquece esse assunto. Sim. Porque já vem há muito tempo, abre, não abre, isso aí não vai a lugar nenhum. Nós queremos a definição, então, se faremos, e digo que não fugiu da nossa ideia até de fazer um plebiscito. Sim, uma consulta popular. Uma consulta popular, hoje em dia é feita por meios eletrônicos, o Sim. custo é zero, é inexistente ou diminuto, e sim, mostra os anseios da população. E num país democrático, e que vive no Estado democrático de direito, como é o Brasil, nada mais justo, né, do que a opinião pública, a opinião do povo, ser aquela majoritária que firme as decisões de um governo, né? Então, ainda estamos analisando, estive vendo o processo que já existe sobre a abertura dessa avenida e confesso, ela tem 2 ou 3 nuances preocupantes aí. Mas não está fora do nosso radar, telespectadores e Tiago, e sim, em breve teremos novidades sobre isso também. Em breve teremos novidades, acho que num futuro bem próximo. Muito bem, prefeito Alcione, teríamos esteira para correr por bastante campo no nosso assunto, mas o tempo nos é precioso. Suas considerações finais e os recados aí para os munícipes no próximo semestre que adentra. Eu quero dizer que muita satisfação de estar aqui. Nós reorganizamos a agenda do prefeito para hoje de manhã para estar aqui. Estou à disposição dessa emissora, de todas as emissoras que enfim, levam conhecimento público, seja rádios, jornais, a televisão, enfim. Convido a comunidade que nos visite no gabinete, estão as portas abertas, só que é bastante gente que vem, então às vezes a agenda está um pouco estendida para 15, 20 dias, mas não tem problema. Nós estamos aguardando todo o povo de Nova Prata lá, nós queremos conversar com toda a comunidade, é uma satisfação para mim, falo em nome da Sandra também, que venham, nos contem, nos digam como está a Nova Prata, né? Não falamos aqui hoje a questão da água, mas é outro problema bem grande, tem comunidades sem água. Eu acho que em breve faremos uma extensão da rede da Corsan, aqui próximo ao berçário Mário Minosso. Em breve, esse breve que eu digo é logo, e eu acho que a água potável é tão vital quanto a saúde como um todo, porque tu não pode tratar a saúde lá no fim, lá no hospital, se lá no início da cadeia a água potável não é própria, a água consumida é incondizente com o ser humano. Então a gente tem que pensar como um todo, desde o início até o fim do processo. E é assim que nós pensamos para administrar o município. E eu quero dizer a todos os munícipes que com muita satisfação vim até aqui hoje, como eu disse, aguardo todos lá. E qualquer dúvida que tiverem, por favor, nos contatem os secretários. Nós estamos tentando fazer uma gestão profícua,
absolutamente transparente. E sim, esses 6 meses aqui, eles foram como uma novidade. Mas nós estamos preparados e estávamos preparados já, desde quando resolvemos ser prefeito, a fazer esse enfrentamento. São muitas dificuldades, mas tem muita coisa boa acontecendo aqui em Nova Prata. Aguardamos que a pandemia nos dê uma trégua também e possamos fazer a efetivação dos trabalhos da Secretaria de Turismo, por exemplo. Estamos com os esportes bloqueados, alguns, né? Estamos com eventos bloqueados. Nem festa de capela, que é uma maravilha, não está acontecendo. Uma tradição. A tradição que a gente se sente muito bem participar, faz parte da vida do pratense, né? As festas de capela no interior. A própria festa São João, que teria notoriamente acontecido no final de semana que passou. Teve um evento, uma galetada e tal, mas não é aquela explosão, aquele glamour que sempre teve em Nova Prata e fez parte da nossa criação, onde que era uma maravilha, aguardávamos assim ansiosos a realização dos jantares do salão paroquial, o almoço, enfim, tudo aquilo está bloqueado e não é uma questão de Nova Prata, é uma questão mundial, né? Então, a gente espera que no próximo semestre tudo isso seja resolvido e que possamos botar o pé em 2022, já com tudo isso superado, e realmente continuar fazendo uma Nova Prata nova de verdade. Um bom dia a todos e foi uma satisfação estar aqui. Estou à disposição de todos os munícipes. Até logo. Muito obrigado, prefeito Alcione, nosso convidado do Giro 180. Para você que ficou com alguma dúvida a respeito do enfrentamento à Covid em Nova Prata, amanhã, 8h30 da manhã, eu recebo o Dr. Guilherme Savaris Schossler aqui na bancada do Conecta News para falar sobre as novas regras e os novos decretos que vão vigorar aí na semana que se sucede. O Giro 180 retorna quarta-feira com o prefeito Ivaldo Dalla Costa de Nova Bassano e eu mando de volta para o Estúdio 1 Beto Guidini e os boletins epidemiológicos.